Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céu glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céu glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos aqui mais uma vez na nossa transmissão online, devido ao decreto, por mais 15 dias. Mas não é por isso que nós vamos deixar de louvar e agradecer ao nosso Deus. Então vamos clamar ao nosso Deus agora. Você que está em casa pode orar também junto comigo. Oremos. Senhor, nós louvamos e engrandecemos ao teu santo nome, porque nós sabemos que tu és Deus, justo, digno e fiel de todo louvor e de toda adoração. Ó Senhor, estamos aqui para pedir que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor continue a nos livrar, que o Senhor esteja guardando todas as pessoas que precisam sair das suas casas para trabalhar, que elas saiam e depois voltem debaixo da tua proteção, para que também as pessoas que estão em casa, Pai, fiquem em segurança. Ó Deus, nós gostaríamos de estar reunidos com os nossos irmãos, de forma presencial, mas não vamos deixar de te louvar, nem de te agradecer, porque até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. O Senhor sustentou as nossas famílias, o Senhor não permitiu que nada de ruim acontecesse, e nós agradecemos a Ti por tudo. Estamos aqui, Senhor, para Te oferecer esse culto de louvor e adoração ao Teu nome, de todo o nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor já preparou tudo, desde o louvor, a mensagem, tudo que será feito. Muito obrigado por mais essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Antes de fazer a nossa leitura bíblica, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão em casa, e também todos os visitantes. Nós vamos fazer agora a leitura bíblica. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento.
Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Nós estamos na campanha de missões mundiais, e nós estaremos agora, falando o tema e a divisa. Então, o tema de missões mundiais nesse ano é: Viva o poder de transformar. Divisa: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. A nossa igreja tem um alvo de R$600 para missões mundiais, sabendo que esse dinheiro, essa oferta que é levantada, ajuda todos os missionários que saem das suas casas, do seu conforto, para pregar o evangelho em outros lugares. Agora nós temos a apresentação do vídeo. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário GCE Carvalho, e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados, um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação. Alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho.
A Fábrica da Esperança já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano. Atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto. E 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi. E no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, um grande abraço. Amém. Que o Senhor esteja abençoando todos os missionários. Neste momento, nós vamos passar para a dedicação dos dízimos e das ofertas. Vai ser disponibilizado o número da conta da igreja, onde os irmãos poderão estar entregando as suas ofertas, os seus dízimos. Lembrando também que nós estamos na construção do galpão ao lado da nossa igreja. Então, também pode ter ofertas destinadas a esse trabalho. Quão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou,
saudade de ouvir tua voz, que vontade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales com a costa em busca das águas. Minha sede é maior que o mar, correndo pros seus braços pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar, oh, Senhor. Quão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou. Que saudade de ouvir tua voz, que vontade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor. E decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales com a costa em busca das águas. Minha sede, Senhor, minha sede é maior que o mar, correndo pros seus braços pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar, Senhor. Que tu possas me dar, Senhor. Oremos agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Ó Senhor, queremos te agradecer por todos os dízimos e todas as ofertas que foram depositadas em teu altar, Senhor. Que tu estejas abençoando todas as famílias que assim puderam contribuir. Que o Senhor venha também ajudar todas aquelas famílias que não têm condições, para que em uma próxima oportunidade elas possam assim fazer. E que todo esse dinheiro arrecadado seja utilizado tão somente para o desenvolvimento da tua obra aqui na terra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Neste momento, eu convido o irmão Giovânio, que vai estar fazendo a oração pelo Brasil. Amém. Vamos orar agora nesse momento pelo Brasil. Oremos.
Senhor Deus, Pai, Pai Jesus, queremos, Senhor, te agradecer, meu Deus, por este culto, ó Pai. E nesse momento, Senhor, queremos te entregar o nosso Brasil, ó Deus. Que tu possa, Senhor Deus, estar abençoando a cada brasileiro, ó Pai, em suas necessidades, Senhor Deus, em suas súplicas a Ti, ó Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, que essa nação possa se voltar a Ti, ó Pai. Possa, Senhor, levar os seus pensamentos, Senhor, suas ações a Ti, ó Deus. E que tu possa, Senhor, neste momento estar abençoando, Senhor, todos aqueles governantes, Senhor, seja governador, presidente da República, Senhor, nossos representantes no Legislativo, ó Deus, tu possa, meu Pai, estar abençoando a cada um deles e usando, Senhor, as suas vidas, meu Pai, para que possa estar ajudando aqueles que mais necessitam, ó Deus. Tu esteja, meu Pai, abençoando a tua igreja, Senhor, os irmãos, aqueles, Senhor, que estão precisando de emprego, ó Deus, que tu possa, meu Pai, estar abrindo portas de emprego, ó Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão necessitando, meu Pai, de comida, que o Senhor possa, meu Deus, ser, Senhor, o Deus que supre todas as suas necessidades, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, cremos, Senhor, que nesse momento que estamos passando agora, meu Pai, que futuramente, Deus, nós possamos olhar para trás e verdadeiramente, Senhor, entendemos que só devemos, meu Pai, confiar em Ti, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Deus, é assim, Senhor, que nós cremos, meu Pai. Cremos que Tu é o Deus que pode todas as coisas e que estás fazendo, não só no passado, Senhor Deus, como agora e futuramente, ó Pai. Que em nome de Jesus, te entregamos nas nossas vidas, Senhor. Nos usa, Senhor, conforme a Tua vontade. Que nós possamos, Deus, ser testemunho, Senhor, do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que esse amor, Senhor, possa alcançar outras pessoas. E que elas, Senhor, verdadeiramente venham, meu Pai, se entregar a Ti, ó Deus. E já assim que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos passar para um momento de louvor ao nosso Deus. Você que está em casa também pode louvar. Fique em pé, fique sentado, mas não deixe de louvar ao nosso Deus. Então, Ministério de Louvor, Terra Fértil com a palavra. Amém, louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus mediante a tudo, né, irmãos? Temos que estar aqui confiando no Senhor, que tudo vai dar certo em nossas vidas. E sempre alegre e louvando ao Senhor, que é o que a gente pode dar de melhor, é o nosso louvor e a nossa adoração. Então vamos louvar. Eu sei que você está em casa, é meio complicado, mas fique em pé em casa mesmo. Você fique em pé, bata a palma, chame seu amigo para cantar junto com você, para tocar junto com você. Levante do sofá e vamos louvar a Deus, amém? Pra minha adoração, ó Jesus, és a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, o meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, eu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus.
te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo iremos louvar ao Senhor. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Cante em casa, eu tô. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. E que a gente possa sempre confiar naquilo que Deus tem para nossas vidas. É difícil mesmo, tanta coisa, né, que acontece, tanta loucura que acontece em nossa vida, mas que você possa confiar somente no Senhor. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. E cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti.
afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Amém. Que o Senhor possa ser o nosso amigo fiel em todo o tempo. E às vezes, por tentar fazer o bem, a gente acaba agindo de forma errada. Ou às vezes tentando fazer do nosso jeito, sem ser do jeito da vontade de Deus. Então que a gente possa ouvir mais o que o Senhor tem a nos dizer e fazer conforme a vontade dEle. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo, não. O próprio agir. Sinto a graça, sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Mas em meu ser militam carne e espírito, e em uma guerra infindável, a qual eu não
me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Reina o Espírito sobre a carne. Amém. Nesse mesmo espírito de adoração ao nosso Deus, eu vou passar a palavra para o nosso pastor, o pastor Juarez, que vai estar trazendo a mensagem, o recado de Deus nesta noite. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12. Diz a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje à noite iremos refletir sobre o seguinte tema: como vencer as batalhas espirituais. É muito comum nós ouvirmos no meio cristão esse termo batalha espiritual, mas poucos compreendem a necessidade de se tornar um soldado revestido das armaduras de Deus para encarar os ataques vindos do adversário de Deus e do povo de Deus. Quando falamos sobre batalha espiritual, não podemos esquecer que essa batalha começou há milhares de anos atrás, quando Lúcifer era um anjo de luz, se rebelou contra Deus, desejando a sua glória, e alguns anjos apoiaram, cerca de um terço dos anjos, e guerrearam contra Deus,
mas Lúcifer e seus exércitos de demônios perderam e foram expulsos para a terra. Nesse sentido, em Apocalipse 12, 9, lemos: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Aqui na terra, a partir da queda do homem no Jardim do Éden, iniciou-se uma batalha registrada em Gênesis capítulo 3:15, ou seja, haveria uma inimizade entre a serpente e Satanás e a semente da mulher, portanto, se reportando a Jesus Cristo, e essa serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas a descendência dessa mulher pisaria a cabeça da serpente. Desde que fomos transportados do império das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, uma batalha contínua passou a fazer parte da vida dos cristãos. O diabo perdeu o domínio sobre nós e agora, como cidadão de um novo reino, nossa vida deve refletir exatamente o nosso rei, que é Jesus Cristo. Inconformado com essa perda, o inimigo sempre procura desfrutar ou destruir e atingir Deus através do seu povo. Portanto, nós precisamos urgentemente acordar do sono da indiferença. Há necessidade de saber lutar contra as forças do mal. Aquele que desconhece os poderes das trevas é facilmente vencido. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, registrou aquilo que Deus falava no passado: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Jesus disse, ao se referir ao inimigo, que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele odeia o homem e a mulher porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o cristão deve estar preparado para lutar contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Devemos ter mentalidade de guerreiros para não aceitarmos as armadilhas preparadas pelo inimigo em nossas vidas. Não devemos aceitar derrota como resposta final, seja qual for a circunstância que nós estejamos enfrentando. A batalha espiritual existe, quer você aceite ou não, queira ou não. Mas o primeiro ponto dessa reflexão é conhecermos os adversários da batalha espiritual. É impossível passar despercebido o que acontece no mundo espiritual. Todo cristão é vítima de ataques constantes que ocorrem no viver de cada dia. É preciso urgentemente nós sairmos dessa sonolência espiritual e compreendermos que nós somos um soldado e que devemos revestir de todo o poder do Espírito Santo para guerrear contra as investidas do mal. Há 3 adversários que não dão tréguas ao cristão. São 3 adversários. Primeiro, a carne. Segundo, o mundo. E terceiro, o diabo e todos os anjos caídos que acompanham. É preciso nós revestirmos do poder do Espírito Santo para enfrentar todos esses 3 inimigos que querem nos afastar de Deus. Batalha espiritual entre a carne e o espírito. A palavra de Deus fala da guerra interior existente na alma do crente entre a carne, natureza pecaminosa, e o espírito. A carne, com sua concupiscência, deseja o pecado. O espírito deseja a presença de Deus, se encher da presença de Deus. A carne é a nossa natureza humana, com a tendência natural ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída, também chamado do velho homem, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado a pecar.
E essa tendência de fazer o mal está conosco enquanto vivemos aqui na terra. Todo cristão possui duas naturezas: a nova vida que ele recebeu quando aceitou Jesus Cristo e, portanto, se tornou uma nova criatura, e a velha natureza pecaminosa chamada de carne. Nós ainda temos uma natureza contaminada pelo vírus do pecado que litiga, luta todos os dias com o Espírito. A nova natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a natureza antiga é caracterizada pelos desejos pecaminosos. Quando a nova natureza sem pecado é colocada ao lado da antiga natureza depravada, começa então essa guerra, essa luta entre a carne e o Espírito. O próprio Jesus mandou que nós vigiássemos e orássemos. Nesse sentido, em Mateus 26:41, ele diz: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras de Jesus expressam uma luta interior que é uma realidade em cada filho ou filha de Deus. O Novo Testamento fala dessa guerra entre a carne e o Espírito. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17, escreveu: por isso vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Isso foi dito por Paulo quando escreveu a carta aos Romanos. O Espírito Santo busca nos ensinar a ter domínio próprio. Somos chamados por Deus para dominar nossos desejos, refrear os nossos desejos carnais, pecaminosos, mantendo em vigilância. Por isso, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, o autocontrole, a vigilância permanente, para que nós não venhamos ceder às tentações do pecado. Em Gálatas 5:25 também diz que devemos andar no Espírito. Ou seja, devemos permitir que o Espírito Santo, que faz parte da nossa vida, que reina dentro de nós, governe a nossa maneira de falar, de pensar, de agir, de cumprirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Se quisermos vencer essa luta contra a carne e o sangue, melhor dizendo, entre a carne e o Espírito, devemos alimentar o homem interior com as coisas de Deus, as coisas do alto, aquilo que nos edifica, aquilo que nos aproxima de Deus, pois assim o nosso espírito terá vantagem sobre a carne. Caso contrário, se nós cedermos aos desejos da carne contaminada pelo vírus do pecado, quem fica feliz é o diabo, que anda ao nosso derredor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. A outra batalha espiritual que nós enfrentamos é em relação ao mundo. Quando falamos da batalha contra o mundo, não estamos falando do mundo no seu sentido físico, do planeta ou da natureza. Nós queremos nos reportar sobre os valores terrenos e pecaminosos que enchem a humanidade. João afirma que o mundo inteiro jaz no maligno. E Paulo retrata também que Satanás é o Deus deste século. Portanto, os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, ainda estão no mundo, mas não são deste mundo. Não fazem a vontade do mundo, não seguem os valores do mundo. Como cristãos, devemos separar-nos do mundo, não devemos nos envolver nas atividades pecaminosas que o mundo promove, nos valores defendidos por muitas pessoas do mundo. A Bíblia ensina que não devemos amar o mundo, pois ser amigo do mundo significa ser inimigo de Deus. Nesse sentido, Tiago, no capítulo 4, versículo 4, deixa bem claro que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O mundo é todo esse sistema de valores que domina a sociedade, e muitos deles são contrários à vontade de Deus. O mundo
que não devemos amar é esse modo de vida de muitas pessoas, sem regras, cheio de pecados, que incentiva a ganância, o egoísmo, a força, a ambição e o prazer acima de tudo. O cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido por esses sentimentos carnais e deixar que os valores espirituais estejam em segundo plano. Os valores do mundo geralmente são contra Deus. E nós podemos citar, a título de ilustração, alguns valores que são definidos nessa sociedade sob a influência do inimigo. O mundo ensina ambição, egoísmo, prática do aborto, falsidade, corrupção, vício de bebedice, drogas, prostituição, sexo antes do casamento, virgindade, caretice, vale a pena enganar para ficar rico, deslealdade, falsidade. Cada um pode fazer o que quer, pois não tem satisfação a dar a ninguém. Mentir para ganhar vale a pena. Viva os prazeres da vida sem limite. Você é dono de si próprio. E, enfim, os valores pecaminosos deste mundo têm um número muito grande e muito expressivo. Como vencer a batalha contra o mundo? É não se amaldar, não estar em conformidade com os valores semeados por esta sociedade que vive sob o jugo de Satanás. Recusar esses valores do mundo e se encher dos valores de Deus que nos traz a vida de santidade. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, para vencermos a batalha espiritual contra o mundo, é não vivemos como vivem as pessoas deste mundo, mas deixar que Deus transforme a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus. Também a batalha espiritual nós enfrentamos contra o Satanás e os demônios espalhados no mundo inteiro. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12, assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, na batalha espiritual, Satanás e seus demônios são os nossos inimigos e não as pessoas. Muitas vezes nós lutamos contra as pessoas, as odiamos, as agredimos, as ferimos, as atacamos, mas essas pessoas verdadeiramente não são nossos inimigos. Precisamos saber lutar contra quem está por trás dessas pessoas, induzindo a cometerem pecado. Homens e mulheres, a título de ilustração, que vivem demonstrando sua sensualidade, corpos seminus, com roupas sensuais, que mostram parte de seu corpo, vivem sob a influência de um espírito demoníaco chamado pombagira. Enfermidades espirituais causadas por um espírito chamado Exu Caveira, demônio do suicídio, também chamado Exu da morte. Esse demônio coloca muita depressão, amargura e muitas ideias sobre o suicídio das pessoas que ele possui, até que essa pessoa seja levada à loucura ou dar cabo à sua própria vida. Precisamos nos unir para declarar a guerra contra o nosso verdadeiro adversário. Não podemos fazer do inimigo aliado e do aliado inimigo. O primeiro inimigo é o líder chamado Satanás. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõe a Deus e que tenta derrotar aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia descreve Satanás
como ladrão, acusador, adversário, pai da mentira, príncipe da maldade. Ele é inteligente e fará de tudo para nos afastar da presença de Deus. Mas não pense que seus ataques são de forma como nós imaginamos. Ele geralmente se apresenta de forma sutil e de uma forma que não desperte muita preocupação. Ou seja, sutis e astutos são os meios usados por Satanás para induzir as pessoas a cometerem pecado. Satanás usa as distrações do mundo, o apelo da carne para que a pessoa satisfaça os desejos da carne, essa carne pecaminosa, para tentar desviar a pessoa dos caminhos de Deus. Uma de suas técnicas prediletas é trazer desânimo, decepção, incredulidade, tudo para que deixemos de confiar nas promessas de Deus. Apesar da Bíblia deixar bem claro quanto à existência de Satanás, mas há um certo segmento religioso que diz que Satanás é uma invencionice, uma fantasia. Satanás e seus anjos seriam tão somente espíritos atrasados, impuros, mas que um dia chegarão à perfeição e Satanás se tornará anjo de luz. Satanás é real e pode se apresentar até como anjo de luz, mas não é um anjo de luz. O nosso inimigo tem muitos nomes, cada um mostra uma de suas facetas. A Bíblia registra vários nomes para Satanás. Satanás significa adversário, diabo, príncipe deste mundo, príncipe da potestade, Beelzebu, príncipe maioral dos demônios, anjo do abismo, Deus deste século, espírito que agora opera nos filhos da desobediência, homicida, pai da mentira, maligno, príncipe deste mundo, príncipe das trevas, espírito imundo, serpente, antiga serpente, dragão, anjo do mal, são nomes bíblicos que personificam o mal que é Satanás. Qual o seu objetivo? Seu objetivo é opor-se de forma irrestrita, ilimitada a Deus e a todos os seus propósitos. Como ele não pode enfrentar e vencer Deus, ele direciona todo o seu ataque exatamente aos homens e mulheres que são as meninas, ou melhor dizer, que essas pessoas são a menina dos olhos de Deus, ou seja, a coroa da criação, e Satanás investe exatamente contra a criação de Deus, já que ele não consegue vencer Deus. Mas o mais importante é nós compreendermos que o maior está em nós do que aquele que está no mundo, e com ele nós podemos superar todos os ataques de Satanás e vencê-los. O exército de demônios sob a liderança de Satanás. Satanás, por não ser onipresente, criou uma rede de atuação, colocando demônios espalhados por localidades com funções diferentes. Esta classificação demoníaca citada por Paulo são exatamente dentro dessa classificação esses demônios que representam essa hierarquia espiritual, ou seja, principados, potestades, príncipes deste mundo e hostes espirituais da maldade. Principado significa território ou estado ou governo de um príncipe ou princesa. Existem demônios de alto escalão designados para ocupar esses principados. Geralmente atuam em regiões de grande extensão, como continentes e países. Potestade significa autoridade, poder, no sentido de autoridade delegada. São governantes subordinados aos príncipes, agem especialmente em cada principado, em cada território que pertence. Existem milhares de potestades espalhadas sobre a face da terra, assumindo a responsabilidade por estados, cidades, ruas e até igrejas. E quando nós percebemos que essa potestade, que implica autoridade, influencia muitos governantes, ou seja, aqueles presidentes que defendem
o aborto estão a serviço desse espírito demoníaco chamado potestade, e, portanto, precisamos orar por esses governantes para que eles possam se libertar desse espírito demoníaco chamado potestade. Príncipe do mundo destas trevas, ou seja, são responsáveis pela luta verdadeira luz e levam o povo às trevas, ou seja, procuram cegar o entendimento da palavra de Deus, cegam os olhos, enviando trevas às almas dos homens. Quando oramos por pessoas que estão dominadas pela cegueira de Satanás e por essas pessoas que estão em religiões pagãs, estamos guerreando contra esse tipo de demônio chamado príncipe do mundo destas trevas. Também hostes espirituais da maldade. As hostes espirituais da maldade são as forças malignas. Essa palavra hostes significa tropas, forças armadas ou exército. Portanto, são seres malignos, força do mal. Esses demônios de menor hierarquia que trabalham em legiões, auxiliando nos trabalhos de possessões, e atuam muito, não é? Em colocar demônios na vida de muitas pessoas. Eles oprimem a humanidade, tentam levá-la ao desespero, ao caos total. O medo, a angústia e os suicídios são resultado dessas forças espirituais malignas. Essa entidade maligna é enviada a todo instante contra pessoas, grupos e nações, exerce autoridade também sobre homens perdidos e sobre aqueles que rejeitam Jesus. O endemoniado gadareno estava sob o domínio de hostes espirituais quando Jesus os expulsou. Em Marcos 5, 8, 9, registra a expulsão dessa legião de demônios na vida do jovem gadareno. Diz o texto: pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Agora, nós falamos sobre os três inimigos que nós enfrentamos na batalha espiritual: a carne, o mundo, Satanás e seus demônios. Mas quais as armas que nós podemos ter para vencermos as batalhas espirituais? A palavra do Senhor ensina em Efésios 6, 10, 11: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra a cilada do diabo. Ou seja, a própria Bíblia nos fornece as armas, os instrumentos para nós guerrearmos nessa batalha espiritual contra toda a influência do mal. Primeiro, fortalecendo o Senhor na força do seu poder. Para vencermos as batalhas espirituais, precisamos nos revestir do poder do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos encha do seu poder, que esse poder que foi derramado à igreja desde o dia de Pentecostes. E, portanto, nós precisamos, na batalha espiritual, rogar ao Espírito Santo que nos encha de seu poder para que nós tenhamos condições de enfrentar todas as investidas do mal, toda investida de Satanás nas batalhas espirituais. Também o segundo instrumento pelo qual nós devemos fazer uso da batalha espiritual são as armaduras de Deus. E o texto fala várias armaduras de Deus. O cinto da verdade, ou seja, nós precisamos vigiar para não aceitarmos as mentiras de Satanás em nossas almas. Porque a verdade é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Satanás é o pai da mentira. E, portanto, se não andarmos na verdade, ficamos expostos aos ataques do inimigo contra a nossa vida. Então, o cinto da verdade significa dizer que nós, como cristãos, devemos ser verdadeiros. Assim como Jesus Cristo disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não, que passa disso entre procedência maligna. Ou seja, o crente tem que ser verdadeiro, tem que ser uma pessoa que expressa a verdade, porque ele tem dentro de si a verdade que é Jesus Cristo. A couraça da justiça
se não andarmos na justiça que Deus nos ordenou que andássemos, de nada adianta entrarmos em qualquer batalha espiritual. Ou seja, Deus quer que nós sejamos justos, honestos, e em tudo que nós venhamos atuar, nós possamos ser justos, agir com um sentimento de justiça, não querer fazer mal a ninguém, ou seja, não querer aquilo que nós não queremos que as pessoas façam conosco, ou seja, ter esse senso de justiça. Então, revestir da couraça da justiça significa aquele crente, aquele cristão que age com justiça, não procura causar dano, se for, mas sempre fazer o bem sem olhar a quem. Também o Evangelho da Paz, calçando os nossos pés com o Evangelho da Paz. Quando nós nos colocamos à disposição do ir de pregar o Evangelho, evangelizar, nós calçamos esse Evangelho da Paz e, portanto, é uma arma poderosa para nós combatermos todas as vestidas de Satanás. Pregar o Evangelho é mais uma das armas a nosso favor, citada por Paulo na batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. Muitas vezes há crentes que não pregam a palavra de Deus, não evangeliza e, portanto, é uma pessoa que perdeu esse instrumento, essa arma de combate em uma situação de batalha espiritual. Escudo da fé. Jesus é o nosso autor e consumador da fé. Portanto, a fonte da nossa fé é Jesus Cristo. E os dados inflamados do diabo são coisas assim. Ele mente, começa a jogar dados inflamados em nossa mente, dizendo que nossos pecados não são perdoados, que nunca seremos curados, que nunca iremos prosperar, vencer na vida, ou seja, que nunca vamos ser vencedor. Palavras que você é um derrotado, você não vai conseguir alcançar vitória na sua vida. Nessa hora nós devemos erguer o nosso escudo da fé, proclamando que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e o diabo é o pai da mentira, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Capacete da salvação. Para termos o capacete da salvação, a proteção da nossa mente, da nossa cabeça, contra qualquer dados inflamados de Satanás, precisamos confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo escreveu, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento de muitas pessoas para não abrirem seus corações para aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E, portanto, sem esse encontro, sem essa aceitação de Jesus Cristo, a pessoa não tem o capacete da salvação, a sua mente não é a mente de Cristo e, portanto, está sujeito a os dados inflamados de Satanás e, portanto, certamente será um perdedor na batalha espiritual. E, por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma arma de ataque. É por isso que o diabo tem que pedir a leitura da palavra de Deus. Muitas vezes, quando nós pegamos da Bíblia, a gente percebemos que há uma opressão muito grande, há uma força espiritual muito grande, querendo que nós não venhamos ler a palavra de Deus, mas ir assistir uma novela, fazer alguma coisa. E tudo isso é por conta de quê? Por uma batalha espiritual que nós estamos enfrentando nesse momento, no sentido de nos afastarmos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. E quando nós temos essa espada do Espírito, nós podemos guerrear contra Satanás e vencer toda e qualquer batalha espiritual. E, finalmente, oração sempre. A oração é a maior provisão do crente. Eu costumo sempre dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando conosco. A oração é nós falando com Deus. E, portanto, a oração nos reveste de poder. A oração é falar com Deus. A oração é se comunicar com Deus. A oração é buscar Deus. E quando nós oramos sem cessar, compreendemos que
mantemos um relacionamento permanente com Deus através da oração, com o falar de Deus constantemente, e a palavra do Senhor deixa bem claro que o crente deve orar incessantemente, ou seja, sem cessar, perseverando na oração. A oração do justo pode muito, de Tiago, e portanto é muito importante que na batalha espiritual nós estejamos orando a Deus, buscando o seu poder, se colocando diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, e aí sim nós temos todos os elementos disponíveis na palavra de Deus para enfrentarmos toda investida de Satanás e vencer toda a batalha espiritual que nós venhamos enfrentar. Portanto, na batalha espiritual nós temos essa arma, ou seja, nós precisamos revestir do poder de Deus, buscar se fortalecer no Senhor. Senhor, me enche de teu poder, me fortalece nessa batalha espiritual para que eu venha vencer. Revestir de todas as armaduras divinas e finalmente orar sem cessar, porque a oração traz Deus para a sua vida e com certeza você vai superar todas as adversidades. Não devemos temer quando estivermos em batalha espiritual, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Muitas vezes há crentes que ficam amedrontados, com medo diante de uma batalha espiritual, mas não é para ser dessa forma. Nós temos o Espírito Santo que nos reveste de poder e, portanto, temos a presença de Jesus Cristo que despojou todos os principados e potestades e triunfou na cruz. Portanto, não temos a ficar com medo. Como podemos vencer toda essa estrutura hierárquica de forças malignas? Temos que nos manter firmes na vitória conquistada por Cristo na cruz. Em Colossenses 2,15 está escrito: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Portanto, Jesus Cristo na cruz derrotou Satanás e todos os principados e potestades, e triunfar não é ganhar uma batalha, trata-se de uma celebração de uma batalha que já foi vencida, já foi ganha por Jesus Cristo. Portanto, Satanás já foi derrotado por Jesus, e se nós temos Jesus em nossa vida, também derrotamos Satanás em relação a toda batalha espiritual, toda investida de Satanás em nossa vida. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, deixa bem claro que o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diz o texto: filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Portanto, vitórias virão sobre a vida do crente em Cristo, sempre que ele lutar de maneira como a palavra de Deus estabelece. Não podemos ser derrotados, porque nós temos a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na vida, a presença de Jesus Cristo, que já venceu Satanás na cruz, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz Paulo em Romanos 8, 31, 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos concedeu autoridade para expulsar demônios, seja qual for. Portanto, nós estamos revestidos do poder do Espírito Santo, nós temos poderes delegados por Jesus Cristo, para, em nome de Jesus Cristo, expulsar todo e qualquer demônio, todo e qualquer mal da nossa vida. E nesse sentido, o evangelista Marcos, no capítulo 16, versículo 17, escreveu: e estes sinais seguirão aos que creram. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Portanto, em nome de Jesus, nós podemos expulsar todo e qualquer potestade, principado, hostes espirituais, legião, todo tipo de demônio, e possa se confrontar diante de nós, querer nos destruir, porque nós temos um poder delegado pelo líder da igreja, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo, aprendemos neste dia que vivemos numa contínua batalha espiritual. O mundo invisível, a batalha é maior no mundo invisível do que o mundo visível. E nós enfrentamos
nós vimos dessa noite 3 adversários: a carne, o mundo e Satanás e seus demônios. A carne, porque está contaminada pelo vírus do pecado, e ela se alimenta do pecado, ela quer que nós venhamos satisfazer ela com o pecado, com as coisas que Deus não se agrada. E essa luta permanente entre o espírito e a carne, nós seremos vencedores no momento que nós nos alimentamos do espírito com a palavra, com a presença de Deus, com os valores de Deus em nossa vida. Também o mundo onde jaz o maligno, nós devemos renunciar às coisas do mundo, os valores do mundo, renovar nossa mente, não aceitarmos esses valores do mundo, os ensinamentos do mundo, porque no mundo jaz o maligno, e portanto tudo que ele orienta é no sentido de você se afastar da presença de Deus. E o terceiro adversário, Satanás e todos os seus demônios, que um terço espalhados no mundo inteiro, querendo realizar o propósito de matar, roubar e destruir a criação de Deus, os filhos e filhas de Deus. Portanto, enfrentamos a batalha espiritual entre a carne e o espírito, a batalha espiritual contra o mundo e a batalha espiritual contra Satanás e demônios. Por não ser onipotente, Satanás criou essa rede de demônios, colocando demônios em diversos países, em diversas localidades, e criou uma hierarquia espiritual liderada por ele, Satanás, e formada pelos principados, potestades, príncipe do mundo destas trevas e hostes espirituais da maldade. Mas Deus nos disponibilizou armas para vencermos as batalhas espirituais. A primeira, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Precisamos invocar o poder do Espírito Santo, precisamos invocar a presença do Espírito Santo na nossa vida para nos fortalecer, nos dar força para superar todo e qualquer investida do mal em nossa vida. Precisamos nos revestir da armadura divina, ou seja, como soldado, comparado à época de revestir de todas aquelas armaduras numa batalha, nós precisamos também de revestir de todas as armaduras divinas, guerrearmos contra Satanás e todo exército de demônio que muitas vezes estão nos perseguindo. E finalmente, orar sempre. Não devemos ter medo, não devemos nos amedrontar, até porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E portanto, nós temos a presença do Espírito Santo derramado em Pentecostes, nós temos Jesus Cristo que despojou toda a potestade e principado, e portanto, com ele nós venceremos toda e qualquer batalha espiritual e nos deu autoridade para no nome dele expulsar todo e qualquer demônio. E finalmente nós precisamos orar sem cessar. A oração tem que ser um estilo de vida, orar todos os dias, buscando a presença de Deus, se colocando no altar do Senhor, vivendo a vida de santidade para agradar a Deus e assim por diante. Portanto, em Cristo nós somos mais do que vencedores e não temos nada a temer, seja qual for a batalha espiritual que nós venhamos enfrentar. Portanto, agora eu gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu sabes, ó Pai, o quanto nós enfrentamos no dia a dia sucessivas batalhas espirituais. No mundo invisível há muitas coisas, muitas pessoas, muitos elementos querendo nos destruir, muitos deles a serviço de Satanás. Mas nós cremos no Teu poder, cremos no poder do Espírito Santo, cremos em Jesus Cristo que despojou toda a potestade e principados. E com o Espírito Santo e com a presença de Jesus Cristo na nossa vida, nós temos condições de superar toda a investida do mal em nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo desperte a igreja de Cristo da necessidade de sair dessa sonolência espiritual e perceber que há sim uma grande batalha espiritual travada no mundo invisível, onde o mundo, esses valores do mundo, sob o império de Satanás, porque o mundo jaz no maligno, querem nos levar para o mundo,
aceitar os valores desse mundo, ó Pai, mas em nome de Jesus, que nós possamos nos encher da Tua presença, Senhor, que Tu possas renovar a nossa mente, Senhor, para que nós possamos experimentar a boa e agradável Tua vontade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, também pela Tua palavra, Senhor, que é a espada do Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, cada vez mais nos empenhar em ler a Tua palavra, Senhor. Que Tu possas, ó Pai, em nome de Jesus, tirar de nós tudo aquilo que nos distancia de Ti, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos cada vez mais alimentar o nosso espírito com a Tua palavra, invocar a Tua presença em nosso meio, ó Pai, e que nós possamos revestir de todas as armaduras divinas, Senhor, para combatermos toda a cilada de Satanás em nossa vida. E que ao final, ó Pai, nós sejamos vitoriosos, seja qual for a batalha espiritual. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse na vida de cada um de nós, hoje e para sempre, e a igreja diz, amém. Estamos chegando aos momentos finais do nosso culto. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, que o Senhor possa estar abençoando cada família aqui representada e nos dando uma semana de paz e de muitas bênçãos. Tenho alguns avisos para os irmãos. Na quarta-feira, nós temos MCM online ou escola bíblica. Na sexta-feira, nós temos o círculo de oração, também online. O culto do sábado da Unijovem está suspenso durante esses 15 dias. E no domingo, nós temos a escola bíblica dos adolescentes. Nós temos o culto infantil às 5 horas da tarde. E temos também, o nosso culto às 6h30. Então, que o Senhor nos dê uma semana de paz. Fiquem com Deus e até a próxima semana.